mas ele fala como uma liderança desse segmento do mundo. É curioso, tá, Thiago? Porque em outro momento ele aponta que o mundo não tem que ser dividido em zonas de influência. E isso, para mim, é bastante polêmico, que o Lula ainda diga. Mas eu prefiro entender como uma estratégia. Porque ninguém que realmente acredita que o mundo não deve ser dividido em zonas de influência agiria como representante de uma zona de influência, como o Lula fez. Então, eu jogo essas duas questões aqui no início para a gente seguir nosso papo. Sensacional, Samuel. Para variar. A Mariana bate a nossa cota de membros já com um único golpe. Obrigado, Mariana. Um grande beijo para você. O Cláudio Renato Cavendish, Lula 2026. O que esperar de um convite vindo do Trump? É agora a próxima pauta. Antes disso, Fernando Bai. Samuel, quem postula a vaga no Conselho de Segurança da ONU não pode ter medo de vetar os Estados Unidos. Assim não faz sentido ter medo de integrar qualquer coisa. O Bai tem um posicionamento, Samuel, que é justamente a extensão dessa pauta da coluna assinada pelo Lula no New York Times, que eu quero ter com você agora. A Maria José Castro, Thiago e Samuel, essenciais aos domingos. Obrigado, Maria, também. O pessoal te saudando aqui, ó, a Tânia, o Fernando, te recebendo aqui, né? Ainda a Sandra Nogueira, dizem que os veteranos dos Estados Unidos estão se unindo contra Trump, e os Panteras também. Mais um genocida do mundo. De Macaé chega um pingo do Carlos Alberto Campos Lima também, um salve para o Carlos. E aí a gente atualizou agora com a Carolina e na escuta atenta das excelentes análises do Samuel. Salve ao DCM, salve ao Schumann e a Nilda Rodrigues. Obrigado, Nilda e Carol, pelos pingos recentes. Samuel, o ponto 2 é Conselho de Paz para a faixa de Gaza. Lula, vem comigo, o convite está feito. Donald Trump, reticências. E agora, Samuel? Thiago, eu vou te responder com uma provocação. Não a você propriamente, mas a nossa audiência. Se o Trump convidar o Lula para assumir como presidente interino da Venezuela, a gente deve aceitar? Talvez fique mais claro. Se a gente é chamado... Bela construção. Agora matou a charada. Checkmate arrancado. Pois é, porque se a gente observa a Venezuela como um país soberano, que é como, obviamente, tem que se observar, né, todos os países conhecidos, por que a gente tem sempre essa dúvida que por mais que nós neguemos, né, que essa dúvida exista, e que a gente diga, não, a Palestina é um país, Free Palestine, etc. Quando a gente se coloca a perguntar se faz sentido integrar um comitê internacional para administrar o país soberano, se a gente se coloca essa dúvida, é que a gente não considera a Palestina de fato um país soberano. E aí eu digo mais, não estamos falando de um comitê internacional, estamos falando de um grupo de assessores do Trump. O Trump convidou Lula para ser seu assessor, para trabalhar para ele. Porque qual é a institucionalidade desse comitê que o Trump está montando? Não é a ONU que está definindo, não foi a Assembleia Geral da ONU que votou definindo que a partir de agora a Palestina será governada por um comitê por ela indicado. Porque, lembre-se, foi a ONU que inventou Israel. Israel é um país que nunca existiu, até que a ONU um dia se reuniu e disse, bom, agora esse pedaço do território palestino chama-se Israel. É como se a ONU tivesse feito lá em 48 e 49, chegado aqui no Brasil e falado assim, bom, agora o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul se chamarão Israel. E lide com isso. Ponto, acabou. Foi assim que a ONU inventou Israel. E se a ONU inventou Israel, e Israel aceita e se sente, né, como inventada por Deus, ela dá esse poder de criação à Organização das Nações Unidas, talvez fosse o caso de nós considerarmos que a ONU, de fato, tem esses poderes divinos e poderia ela agora, 77, 78 anos depois, definir que a Palestina é esse território aqui e o seu governo será conduzido por esse grupo aqui, técnico, político, etc. Mas não é o caso. Não é. Sequer é esse poder pseudo-divino da ONU
que está criando um comitê. Quem está criando o comitê é o invasor, é o patrocinador e armamento. Como seria? Que é o cara que dá as armas, né? O armamentista do genocídio. É o presidente dos Estados Unidos que financia com dinheiro e arma, com equipamentos bélicos, Israel para cometer o genocídio ao longo dos últimos 2 anos e meio já, que agora se arroga o direito de eu trarei a paz para a guerra que eu inventei. A paz que eu vou lhe oferecer é, vocês não mandam no país de vocês, vai ser essa meia dúzia de assessores aqui que eu escolhi que vai mandar. Porque se quer perder meu tempo indo aí comandar, eu vou. Veja, Donald Trump não coloca que ele vai presidir a Palestina, como ele falou, seria interessante se eu presidisse a Venezuela. Sequer esse trabalho ele se dá. E aí ele propõe colocar alguns vassalos para fazer o trabalho sujo. E como se isso fosse um grande oferecimento, chama o presidente Lula para ser um desses vassalos, um desses assessores, um desses fazedores da sujeira para ele. Ora, quando eu coloco as coisas desse jeito, acho que a minha resposta já está dada. É absolutamente impensável que o presidente Lula aceite um convite de um país invasor para ser o gerente da invasão. É absolutamente incompatível com tudo que o presidente Lula falou recentemente sobre a Venezuela e ainda mais incompatível com tudo que o Lula tem sido das primeiras lideranças mundiais a dizer desde que a intensificação do genocídio acontece na Palestina por parte de Israel, desde 2023. É incompatível. Eu não estou com medo aqui de dizer todas essas palavras e ser confrontado daqui uma semana com a seguinte afirmação. Veja, o Samuel falou que o Lula jamais aceitaria, e tá lá, o Lula aceitou. E aí, Samuel? Bom, se isso acontecer, meus amigos, entendam, o presidente Lula simplesmente está negando toda a sua história, está negando tudo que falou ao longo dos últimos 2 anos. E como eu acredito que o presidente Lula não está senil, que ele não é louco de fazer uma negação absurda de tudo que vem dizendo ao longo dos últimos anos, eu não me preocupo com essa hipótese. Eu afirmo categoricamente, essa é uma proposta que, independente de magoar ou não a presidência dos Estados Unidos, tem que ser rejeitada. E diferente do que o nosso amigo da audiência colocou, e eu entendo as razões dele, quem quer estar no Conselho de Segurança da ONU tem que aceitar os desafios, de fato. Se nós queremos um assento permanente, e mais, queremos inclusive a mudança das regras do Conselho de Segurança, temos que ter coragem de colocar o dedo na ferida dos agressores internacionais. E colocar o dedo na ferida não é virar um agente daquele que provoca a ferida. Não é virar um capataz do agressor internacional. É subir ao palanque do Conselho de Segurança da ONU e fazer o que nós já fizemos recentemente sobre a Palestina e fizemos inúmeras vezes no caso do ataque fizemos recentemente no caso da Venezuela e temos feito ao longo dos últimos anos no caso da Palestina, que é apontar os Estados Unidos e Israel são os agressores ilegais, genocidas, criminosos de guerra. Não faz sentido considerar que se tornar parte da agressão é um ato de coragem, é um ato de soberania, de altivez. Não é. Eu entendo até o raciocínio de quem apontou isso. Bom, se queremos ser players internacionais, temos que estar dispostos a remexer a sujeira. Sim, remexer a sujeira de quem faz a sujeira. E não ajudar a jogar mais sujeira no terreno. Se associar a esse comitê é fazer parte do genocídio do povo palestino. Tem 2 pontos ainda, Samuel, que eu agrego na sua fala, que é perfeita do início ao fim, que é não só o Trump tenta com esse movimento, vamos pegar a timeline da relação do Trump com outras lideranças globais. Ele conseguiu constranger todos, exceto um, né? Tudo bem, teve gente que se constrangeu, que não precisou nem que o Trump sujeitasse essa pessoa. Não é uma liderança global, mas tenta ter a aura mas a Maria Corina foi lá e ela se constrangeu, por exemplo, né? Ela se colocou na vassalagem.
Mas o Trump conseguiu fazer com que Netanyahu, com que o premier britânico, Macron, o Zelensky ficassem ali subjugados a ele. Milley nem se fala, né? Agora, Lula, ele não conseguiu. Ele tentou. E Lula soube escapar de tudo até agora. Só que ele chega num ponto que é uma tentativa paralela de também colocar o Lula abaixo dele. Mostrar que ele está nesse degrau acima, né? O Lula teria que integrar o mesmo comitê ombreando com o Milley, ombreando com o Erdogan, que estão abaixo de mim, porque eu convoquei. Eu sou o Ancelotti, eu convoco os caras. Vocês são os meus comandados e vão jogar conforme a minha estratégia. Então esse é um ponto. O outro ponto é que não é bobo nem nada, que ele sabe que a personalidade internacional que Lula conseguiu construir em torno de si, desse pacifista, desse conciliador, desse cara que tem um carisma nato, humaniza a abordagem dele com a relação da Palestina, né? De alguma maneira, a ideia de paz não vem a partir de Trump, Netanyahu, nem Erdogan, nem Milley, nem Meloni, nem ninguém que ele quiser empregar nessa missão. Agora, se eu tiver o Lula junto, eu tenho o cara carismático para que as pessoas compreendam que sim, nós estamos bem intencionados e eu vendo esse peixe de uma forma muito satisfatória. Afinal de contas, o Lula está assinando junto. Então, ao mesmo tempo que ele quer drenar o presidente Lula, sugar o presidente Lula nessa oferta de carisma, de comportamento e de credibilidade internacional, ele também quer sujeitar o Lula para que ele consiga ter cumprido o seu roteiro de sujeição e submissão de todos os líderes globais. E o Lula é a única pecinha que ele não colocou para dentro da caixa, Samuel.